nessa semana... Que bom que passou um helicóptero na hora, né? Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram. Estou aqui com o Esbole, @esbole no Instagram. E temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 13 de janeiro de 2024 até o dia 19 de janeiro de 2024. Nessa semana, Suzanne von Richthofen abre loja de sandálias personalizadas e engana clientes. NBA, Jason Tatum manda camisa com recado especial para Ana Maria Braga. Em missão histórica, Japão se torna o 5º país do mundo a pousar na Lua. E aí, Esbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxinho, uma semana aí de viagens, de trabalho, de jogatinas, de esportes, né? De conversas e esquecimentos e limpezas e é isso aí. Isso aí em ritmo de férias, alguns trabalhando muito, alguns descansando muito, e é por aí. Isso aí, cara. Então, como praxe, fala aí pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, então bora lá. Cara, a minha semana, no fim de semana, eu fiquei aqui no apartamento mesmo com a Gabi. A gente assistiu alguma coisa que eu não vou me lembrar o quê. E isso de não lembrar das coisas vai até fazer sentido, né, com a minha reflexão daqui a pouco, mas não vai ser essa falta de eventos, né, que eu não consigo lembrar tanto do fim de semana que vai partir minha reflexão. Vai ser de um outro evento, que eu já vou chegar nele. Mas, né, basicamente é isso, né? No fim de semana a gente ficou por aqui, a gente assistiu alguma coisa que eu não vou lembrar o quê. Acabei cozinhando, né, que eu tinha nhoque, né, no freezer aqui. Foi só, né, jogar na água e tal, preparar o molho ali, servir e tal, tudo pronto. Aí no domingo eu acabei ajeitando minhas coisas aqui pra acabar viajando na segunda-feira, né, que fui com a Gabi, a gente alugou uma casa, né, no aplicativo de hotéis clandestinos, né, aí na internet. A gente pegou uma casa lá em Frederico Westphalen, que é no Rio Grande do Sul, e aí a gente, né, se programou tal, pra daí na segunda-feira a gente partir pra isso. E aí no domingo eu tava ajeitando minhas coisas. Na segunda, cedinho, a gente foi pra lá, né? E aí saímos 7, alguma coisinha da manhã. E ficamos, né, nessa viagem ao longo do dia. Eu digo ao longo do dia porque a gente fez um desvio e tal, né? Pra aproveitar o caminho e passar em alguns outros pontos, né? Que a gente já tinha, né, separado. Um deles, né... Na verdade, o único deles foi uma cachoeira, né? Que é no Parque do Turvo, em Derrubadas, né, no Rio Grande do Sul. É o Salto do Yucumã, que é a maior cachoeira horizontal, acho que a gente poderia chamar assim, do mundo, se não me engano. E é um lugar muito bonito, assim, né, que, sei lá, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, e o pessoal normalmente conhece, né, Cataratas do Iguaçu, que é em queda vertical, né, assim, ela é muito alta, tá muito imponente, só que essa do Salto do Yucumã, né, para ela ser muito larga, né, ela também eu achei muito visualmente impactante também, e não ouço ser tão falado assim quanto, né, as cataratas ali de Foz. Mas também muito bonito e tal, foi um passeio que valeu bastante a pena. Bastante cansativo, porque na ida a gente não pegou chuva, né, porque tava com o tempo bom e tal, mas para chegar nesse lugar, a estrada era bem ruinzona, tanto a estrada assim, né, entre as cidades, quanto até pra gente acessar o parque, tinha muitos trechos de estrada de chão, terra e tal, né, então era um negócio que não dava pra andar rápido, era estradas apertadinhas, era um negócio que ficava chacoalhando muito o carro, né? Então, para não judiar de suspensão, esse tipo de coisa, vai na maciota e tudo mais, porque é desconfortável também, né? E muito rápido nessas estradas que fica mais se chacoalhando que qualquer outra coisa. Então, é um trecho que não era tão extenso em quilometragem, mas por conta dessas condições acabava ficando, né, muito cansativo. E aí tá, né, visitamos o lugar, daí a gente saiu de lá e seguimos viagem para chegar então nessa casinha que a gente tinha alugado lá nessa outra cidade do Rio Grande do Sul. Chegamos lá, né, meio pro fim da tarde da segunda-feira, e aí a gente só jantou por lá mesmo, a gente preparou, né, uma mesa de frios, assim, né? Picamos uns queijos, uns frios ali, e uns doces e tal, e ficamos conversando, né? Basicamente foi isso. Daí, no outro dia, a gente deu uma saída ali pra dar uma olhada na cidade, a gente explorou um pouco mais dos arredores imediatos
ali da casa, né, que a gente tinha alugado. A gente tinha pedido também um café da manhã, né, pra mulher que alugava ali a hospedagem, né? Tinha pedido café da manhã lá com ela. Tinha umas produções locais deles, era pão, geleia, vinho. Acho que vinho não tinha, era suco de uva natural, assim mesmo da plantação, né, dos parreirais lá deles. Então, assim, tinha um monte de coisa que era, né, da galera lá, as frutas e tal. Daí a gente pediu, né, pra valorizar ali mesmo e ter uma experiência um pouco mais completa. E aí, né, exploramos um pouco mais aqueles arredores, tinha até um riacho nos fundos da casa. E ficamos, né, nisso ali durante o dia. E aí, na noite, né, da terça-feira, né, que foi isso, a gente tava conversando ali bastante e tal, né? E minha reflexão vai partir daqui, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. E no restante aí do tempo que a gente saiu na quarta-feira pra voltar, né, pra partir de volta aqui pra Beltrão. A gente saiu na quarta pela manhã, assim, bem cedinho, tipo, a gente saiu pra ida, na volta foi a mesma coisa, 7 e pouco da manhã e tal. A volta foi um pouquinho diferente da ida, porque também foi demorada, não tanto quanto a ida, né, porque a gente teve aquele desvio, né, passar no outro passeio, mas teve muita chuva. Assim, foi uma chuva, assim, deu noticiário e tal, né, se procurar chuvas Porto Alegre, chuvas Rio Grande do Sul, tal, vão acabar encontrando aí, né, nesses dias de agora dessa semana, que foi um negócio bem intenso e bem intenso, né? Então foi muito forte e acabou, né, que atrasou bastante a viagem, porque as estradas eram bem ruinzonas. O pessoal fala bastante, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, o lugar mais desenvolvido do Brasil, não sei o que, a gente sustenta o Brasil. Balela, tá ligado? Porque era umas merdas, assim, as estradas, e foi só terrível, assim, muito esburacada, estradas estreitinhas, tinha alguns trechos, né, de estrada de chão, de terra, assim como eu comentei na ida. Na volta tinha bastante disso também, mesmo sendo outro caminho, né, uma outra rota, também a gente pegou bastante disso, e foi, sabe, bem tenso, porque, né, chuva forte, estrada com essas condições, ficava um negócio bem estressante para guiar o carro. E aí tá, chegamos aqui na quarta-feira perto do meio-dia, acabamos almoçando e tal, e aí, né, no restante do tempo, aí até a gravação agora, eu tava mais aqui, sei lá, no computador, lendo uns editais dos concursos que eu vou prestar. Concurso não necessariamente de professor, né? Mas abrir alguns concursos, como eu já tinha adiantado, né, umas semanas atrás, que tava, né, para abrir as inscrições. E de fato, tá aparecendo agora uns concursos que eu tô, né, vendo agora, lendo os editais, para daí separar um tempinho e programar para estudar, porque daí eu vou prestar essas provas nos próximos meses. E aí, basicamente é isso, né? Agora há pouco eu fui no mercado e tal, tava aqui de bobeira no computador, de volta, e aí a gente começou a gravar. Basicamente é isso, essa foi minha semana, e eu passo agora a palavra para que, por favor, Evandro Xuxim fale sobre a sua semana. Graças. Cara, minha semana foi deveras cansativa, como tem sido ultimamente. O lado positivo é que falta muito pouco agora para que eu encerre esse ciclo de trabalho dobrado, né, durante as férias. Então, agora, para relatar a semana, né, no sábado mesmo eu já tive que trabalhar de manhã, logo cedo. Então, eu acordei bem cedinho ali, às 6 da manhã, para estar lá executando várias funções, entre elas fechar os relatórios, tirar os relatórios, dar saída de paciente, hóspede, buscar gente, mudar os preços das prefeituras. Enfim, foi um sábado assim que, pelo lado positivo, passou voando até o horário do almoço, assim, foi bem corrido. Aí almocei lá no hotel mesmo, e assim que chegou a plantonista, eu já peguei o carro e fui até o Atacadão para fazer compra do estoque, porque tava com pouquíssima coisa ali pro hotel e não ia durar mais uma semana, então precisava fazer essas compras. Aí descarreguei tudo ali no hotel, o que fez com que eu terminasse basicamente tudo perto das 5h30 ali. Eu vim para casa daí só para tomar uma ducha, porque 5h30 tinha o vôlei, então eu cheguei até um pouquinho atrasado, mas não tinha começado ainda. E foi um dos dias mais divertidos, cara. Um dos dias mais divertidos ali do vôlei, onde não tinha reserva e tal. Foi 2 times feitos.
mas que ainda assim a gente conseguiu jogar bem, conseguiu jogar de uma maneira mais leve, divertida, e eu vou falar sobre isso depois porque também é um motivo da minha reflexão. Mas lembrem, esse é o primeiro ponto, tem uma outra metade aí que tá faltando essa reflexão, que eu vou chegar durante a minha semana aqui. Na segunda, no domingo eu fiquei mais de boa em casa, eu comecei a jogar um joguinho novo, eu tô assistindo anime, voltei a assistir anime, então tô terminando aí a saga do Jujutsu no Kaisen, a segunda temporada. Eu não tinha assistido Eu tinha assistido metade da primeira, eu li mais ou menos onde eu tô agora assistindo, né, o mangá. E, cara, agora eu comecei a ver a temporada e a animação, e todo mundo fala bem pra caramba, né, do anime. E aí comecei a assistir e tal, e tô bem satisfeito, cara. Foi bem legal, gostei bastante mesmo. Aí, na segunda eu trabalhei das 6 da manhã até as 8 da noite, porque foi a emissão das notas fiscais, então cansei pra caramba. Na terça eu tive que trabalhar até um pouco mais tarde. Na quarta... Aí chegamos a esse momento em que, além de eu ter trabalhado, feito academia, eu também fui jogar o futebolzinho. E da mesma forma fechou apenas 2 times. E aí também tem um pouco com o que eu vou falar da minha reflexão. Então essa é a segunda metade. Mas para terminar a semana, então basicamente o que aconteceu foi que na quinta-feira foi ok. Foi o dia assim mais beleza para fazer minhas coisas. E aí até o ponto de que eu tive análise, tive reflexões bem legais ali sobre a minha vida, sobre a minha forma de ser, minha forma de agir. E por fim cheguei à sexta-feira. Comecei com um dia totalmente caótico. Foi... O Sboy tava falando ali antes das chuvas, né? Ela também atingiu uma forte tempestade, atingiu aqui a cidade. E não foi tão forte quanto o tornado, né, de alguns meses atrás, mas foi forte o suficiente para dar uma oscilada na energia elétrica e tal. E enfim, para resumir tudo, foi um caos assim inimaginável. Eu fiquei a manhã inteira subindo e descendo de escada para testar, para ver o que estava funcionando, o que não estava, telefone, blá 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 blá. E aí foi um dia bem corrido. Eu ainda tive que passar numa loja de materiais de construções para pegar algumas coisas que eu tinha comprado para fazer uma pequena reforma ali no apartamento, né? Porque eu já estou fazendo o orçamento das pedras e já autorizei o orçamento da cozinha planejada. Então, final de fevereiro, se tudo der certo, que eu acho pouco provável, eu vou colocar ali que na metade de março provavelmente eu devo estar morando no apartamento, com ele tudo bonitinho, tudo acertadinho, já pra no melhor das hipóteses eu conseguir ficar mais de boa e tal. E acho que é isso. Isso encerra basicamente o relato da minha semana. Então eu volto aí para que você, cara amigo Sboly, faça a sua reflexão. Opa, vou fazer minha reflexão então a partir de agora, já que me foi passada a palavra de volta. Como eu disse, né, na minha reflexão, no meu relato, a minha reflexão ela vai partir do fato de esquecer coisas, né? E como que foi isso? Como eu já adiantei, né? Tava conversando com a Gabi e tal, né? A gente jantando, conversando e tudo mais, né? Coisas, né, aleatoriedades da vida. A gente ter esse tempo pra gente se conhecer mais e, né, ver como que era a vida antes da gente se conhecer, né? A gente saber coisas que o outro já passou, viagens já foram feitas, né? Sei lá, coisas nessa pegada. E aí teve um ponto em específico, assim, a gente tava falando sobre, sabe, já ter o coração partido, né, em outras oportunidades e tudo mais. E aí eu me lembrei, né, aqui no programa eu lembro que eu já cheguei a relatar, mas assim, sempre com uma série de filtros, esse tipo de coisa, sabe? Nunca dei tantos detalhes. Aqui eu só relatava, às vezes, alguma coisa, mas não entrava nos pormenores, até porque é uma política editorial nossa aqui, né? Que são coisas que não competem exclusivamente a gente, coisas que envolvem outras pessoas. A gente sempre acaba, né, deixando um pouco mais genérico, né, alguns comentários. E aí, né, por mais que aqui no programa tenha os registros em episódios passados, não tem todos os detalhes. E falando sobre isso, né, tocando nesses assuntos e tal, eu me dei conta que eu já não me lembro, né, de tantos detalhes assim. Eu já não me lembro mais de alguns eventos ou de como foram as coisas, né, de experiências passadas que não foram tão positivas assim pra mim. E eu, né, fico com esse pensamento de como que é bom, né, a gente esquecer as coisas. A gente tem às vezes esse pensamento de que, nossa, ter uma super memória deve ser algo maravilhoso, você não esquece as coisas, tem, sabe, memória perfeita e tal. Você tem uma memória perfeita, você não esquece as coisas, e isso é justamente o problema. Eu puxo, né, aqui como um complemento, né, como esse contraponto, melhor dizendo, o João Carvalho, né, que a gente já mencionou aqui por várias vezes, que é um produtor de conteúdo que a gente gosta bastante e tudo mais. Ele recentemente foi diagnosticado no espectro autista, né?
E ele tem também a superdotação, altas habilidades e tal. E ele tem nessa memória né, bem, digamos assim, dúbia né, no que a gente poderia ter como é uma benção ou uma maldição, sabe? E ele é da postura de que fala abertamente que isso não é, cara, essa é uma maldição, assim, né? Se a gente for parar a pensar, não é só um negócio que ele tem, é uma enciclopédia ambulante e tal. O negócio é que ele não esquece as coisas, sabe? Ele tava comentando aí em cortes, assim, que a gente acaba encontrando no YouTube, falando de que ele lembra, né, em detalhes, experiências que ele viveu, traumas que ele viveu na infância, coisas que ele gostaria de esquecer, coisas que pessoas que ele amava machucaram ele, partiram o coração dele, sabe, experiências não tão agradáveis, assim, ele lembra facilmente. Ele, às vezes, eu não digo nem que assim, que ele esquece, assim, mas ele não tá, às vezes, no pensamento normal dele ali, mas acontece alguma coisa, ele vê alguma coisa, ele ouve alguma coisa que dá esse gatilho, né, que dispara essa memória de novo, e aí relembra toda a experiência de novo, revive todos esses traumas, revive todas as experiências negativas, e falando quanto que isso é ruim, sabe? O negócio que as pessoas podem às vezes desejar esse tipo de coisa, ele fala, vocês não estão ligados como é que é a vida da pessoa que tem isso, né, que convive com isso. Coisas simples se tornam extremamente complexas, é um negócio apavorante. E né, me vendo numa situação agora dessa de que eu esqueci alguns elementos, eu vejo como que isso é bom, né? Como coisas que eu já vivi que foram ruins, né? Que naquele momento me machucaram e tudo mais, eu vejo agora como não lembrar isso, como isso me faz bem, como isso é um mecanismo que na verdade a gente pode achar que é uma falha, você não conseguir puxar tantos detalhes assim, poderia ser algo ruim. Na verdade não, na verdade me vi muito feliz por não ter condições de lembrar de tudo nos mínimos detalhes, como já mencionei que né, é algo que não é tão legal assim no fim das contas. Muito bem. Cara, o que posso dizer além de que esquecer acho que é quase uma antítese do famoso recordar é viver, né? Esquecer é além de viver, eu acho. Porque a gente já teve discussões sobre isso, que você trouxe elementos como a memória rosada ou outros aspectos nesse sentido, mas o esquecimento Claro, eu vou estar falando uma visão psicanalítica também, mas o esquecimento muitas vezes ele é utilizado como uma forma de defesa, né? E aí que tá. É um mecanismo de defesa. Não é porque ele é um mecanismo de defesa que ele é um negócio ruim, né? As pessoas acham que você tá na defensiva. Cara, por que isso seria ruim? Sabe, quem tá julgando isso é você. No final das contas, assim, pode ser tanto bom quanto tanto ruim, né? Você lidar com coisas de uma forma muito prática, de vivenciar isso, de não conseguir apagar certas lembranças, é complicado e ao mesmo tempo, né, como você tinha falado do João, isso clama por um esquecimento. Então isso clama por um mecanismo de defesa. E, cara, se você for traduzir isso para outras esferas, você consegue enxergar, tipo, um mecanismo de defesa serve para te defender. Serve para que você não tenha que ficar lidando com coisas que te geram sofrimento. Esquecer é parte essencial disso. Então, viver questões traumáticas ou mesmo viver questões das quais você não está preparado para lidar no futuro ou no presente, né, no momento, devem e merecem ser esquecidos, porque são partes, né? São partes que, assim, no final das contas, a psicanálise vai dizer que não é como se tudo fosse esquecido, né? Porque tudo ainda pode e deve estar no inconsciente, né? Pelo menos dessas marcas que mais geraram atrito na sua vida, isso está guardado no seu inconsciente. E claro que isso vai se refletir depois, né? Então, às vezes, simplesmente tratar uma pessoa de um jeito diferente que você tratava, porque a pessoa falava isso, ou enfim, a própria mudança de relacionamento, né, faz com que mude toda a configuração da relação. Então, coisas que você fazia com sua ex-namorada, você não faz agora, ou coisas que você fez com seu ex-namorado que você tenta replicar e que às vezes funciona, às vezes não funciona, enfim. No final das contas, a gente é humano, e o esquecer é parte humana, né? Perfeito. Mais uma coisa que a gente não esquece aqui, que agora tem sua reflexão. E, por favor, comece a falar sobre ela. Muito bem. Cara, a minha reflexão então é sobre os esportes, né? Dividido em duas metades. A primeira delas, que foi o vôleizinho do sábado, que foi bem divertido, bem legal. Foi um esporte leve. E também a quarta-feira, onde teve o futebolzinho, né? O fute dos nerds, onde a gente tem uma qualidade, assim...
pífia, sabe? E eu gostei, eu comecei a reparar o quanto a minha competitividade deu uma desacelerada, assim. Em alguns momentos eu até tipo, não, vamos lá, quero ganhar, ou tudo que eu faço é pra ganhar. E eu acho que, assim, eu sempre achei uma frase muito bonita de uma música em que dizia a vida é uma corrida, mas eu não quero entrar na competição. Ou a vida é uma corrida, mas eu não quero competir com meu irmão. E eu acho que eu meio que comecei a sacar um pouco disso, sabe? De estar me importando mais com o sentimento das pessoas do que propriamente com o esporte ou com a vitória. Eu digo isso porque teve 2 casos em específicos. Um foi levantar a bola, né? Quando eu estava na rede, eu me posicionei de forma que eu ficasse junto com a Laura. E aí, para levantar para ela, porque eu sei que pelo time, eu sabia que a maioria do pessoal ia ter certa dificuldade, né? Tipo, não consegue levantar muito bem a bola, ou muito certinho e tal, né? Porque não é questão de soberba aqui, é só uma questão de, tipo, no geral eu levanto melhor. Então eu me posicionei do lado dela justamente porque eu falei, cara, eu vou levantar pra você e você corta. Daí você fala, você quer cortar onde? Aqui, aqui, aqui. Ah, beleza. E aí deu pra ver que, tipo, ela conseguiu fazer um ponto de corte, sabe? E eu consegui ver o quanto ela ficou feliz. E ao mesmo tempo, eu fiquei feliz e falei, cara, é isso, sabe? Tipo, é pra isso que eu pratico esporte. E aí... Ou é pra isso que eu deveria praticar esportes, né? E aí teve um caso muito, muito, muito semelhante em que a gente tava jogando no time e quando a gente fecha 10 gols, né? A gente vira ou troca o time, enfim. E aí no meu time tava o Elian. Também, já vou falar o nome porque é de casa. E eu tava jogando com ele e, cara, assim, o nosso time eu acho que em essência ele tava mais forte, sabe? E aí, cara, a todo momento, assim, eu tentava dar uma bola pro Elias fazer o gol. Porque a qualidade dele não é muito boa e tal, ele não entende, chuta de uma forma muito engraçada. Desculpa, Elias, se estiver ouvindo isso. Mas, assim, a qualidade dele não é boa, sabe? E aí eu quase que falei, né, meio de... Eu consegui transformar isso num objetivo. Eu falei, cara, eu vou fazer você fazer um gol, cara. E é isso. E aí, cara, em muitos momentos, assim, que eu tava... Cara, que era só eu chutar, assim, que eu sabia que, pô, eu consigo fazer esse gol aqui, sabe? E aí eu tentava cruzar, eu tentava dar o passe, eu tentava alongar a jogada para que o Elian conseguisse chegar da defesa ou, enfim, para que ele conseguisse fazer o gol. E, cara, quando ele fez o gol, foi o 10º, que foi o que encerrou o jogo, foi uma alegria tão emocionante, assim, eu acho que de uma forma geral para todo mundo que tava ali, porque acho que eles percebiam o quanto eu tava tentando, sabe? Quanto eu tava tentando, cara, você tem que fazer esse gol e tal, pra pelo menos não sair com 0, né? Porque nos outros jogos ele não tinha feito nenhum e tal. E eu falei, cara, beleza, é isso, você vai fazer um gol. E aí ele conseguiu e foi, cara, bem divertido. E eu comecei a pensar que, pô, acho que pra mim agora o esporte é isso, né? A gente vê o quanto esporte coletivo são esportes sobre pessoas. E acho que eu, de certa forma, consegui aprender um pouco mais dessa lição nessa semana. E é por isso que estou refletindo sobre isso. Pode crer. Eu vou invocar aqui a nossa cota bola presa, né? Falar aqui mais uma vez de coisas que eu ouvi, né, serem trabalhadas lá e que eu acho que se aplica nesse caso aqui. Que é essa questão assim, do praticar esportes, que, né, hoje você falou uma outra visão, né, uma outra abordagem tua com a prática esportiva. Mas em outros episódios, em momentos passados, você já falou que você é muito competitivo, né? Que você entra ali, né, no jogo de uma maneira, né, que poderia ser até mais agressiva e tal, né? Que às vezes foge um pouco dessa abordagem mais de brincadeira, né? Do brincar só ali no esporte. E eu lembrei de uma colocação ali, né? Acho que foi o Danilo na ocasião que falou que o esporte, tal, especialmente esportes de alto rendimento, é um lugar que normalmente acolhe as pessoas desajustadas, sabe? As pessoas ali que são, né, tem alguma neurodivergência, ou mesmo a galera assim que em outros contextos não seria bem visto ter algumas posturas ali. Então, caso ela de pegar uma pessoa que é ultra competitiva no esporte, especialmente daí o esporte de alto rendimento, aquilo ali é um espaço que é convidativo, que é bem valorizado, que é um negócio que você fala que a pessoa tem garra, que a pessoa se doa, tá? Esse tipo de coisa, sabe? E, sabe, às vezes é difícil a pessoa que que joga desse jeito encontrar
diversão numa outra abordagem. E hoje, assim, você acabou trazendo essa outra consideração de que você encontrou essa alegria, né, numa outra forma de jogar o jogo. E então, acho que é só, assim, o ponto é que, pô, que massa, que legal, que você não se limita a jogar ou é no modo 100% ou não vale a pena. Ou não, sabe, não valoriza aquela experiência, esse tipo de coisa. Então, só que massa que você conseguiu acessar essa outra camada de entrar mais no lado brincadeira, no lado mais lúdico da prática esportiva. Perfeito. E falando em lúdico, será que a gente vai acabar divertindo ou a gente vai ter que fazer um jogo para descobrir se a gente teve um feedback ou não? Momento sessão mais. Opa, então, hoje especificamente eu vou jogar aqui com suspense pra galera, né? Será que a gente tem ou será que a gente não tem um feedback? Que na verdade pode parecer que eu tô improvisando aqui, que na verdade eu tô, porque eu tô abrindo aqui o e-mail agora, pra ver se a gente teve alguma coisa. E enquanto eu falo, tá carregando aqui, no fim das contas a gente não teve feedbacks. A gente vai ter que ir de indicação. E eu já pergunto pra você se você quer indicar um jogo. Indica um jogo. Eu já pedi agora uma indicação. Indica um board game, um party game, alguma coisa pros nossos ouvintes. Beleza. Eu acho que, já que a gente tá entrando numa dinâmica colaborativa, eu acho que eu vou indicar um jogo que eu não tenho, mas que é bem divertido, que é o Mansion of Madness. Ele é um jogo que mistura tanto o board game quanto a interação virtual, digamos assim, porque ele funciona por intermédio de um aplicativo. Então, a história basicamente do jogo, né? Você tem vários capítulos, você e os seus amigos, ou se você quiser jogar solo também não tem problema, vocês estão em algum momento dentro de uma mansão e vocês têm que lidar com criaturas que são relacionadas ao universo de terror e horror de H.P. Lovecraft. Então já é um tema meio específico, meio nichado, mas bem conhecido também, de que você tem que lidar com esse terror um pouco sobrenatural, de monstros, de criaturas alienígenas que aparecem, sobre a sua sanidade. E, cara, é um jogo bem divertido, assim, ele funciona por meio do aplicativo. O aplicativo, ele tem essa função de ser o mestre, digamos, do jogo, né? Que ele vai indicar quais são os monstros que aparecem, quais são os tokens, o que diz. E, cara, é bem divertido, eu recomendo. Infelizmente, ele é um jogo um pouco caro, bem caro, na verdade, aí ultrapassando o valor de R$500. Mas se você tiver a oportunidade aí, tiver uma luderia onde você mora, se você conseguir emprestado com um amigo, ou até se você quiser jogar, eu acho que até tem uns meios digitais aí com os quais você consegue jogar. Fica a recomendação, jogo colaborativo, Mansion of Madness. Fechou, então. É um jogo que eu não conheço, então eu só acredito que a experiência de Xoxinha aí com trabalhos em luderias deve ser uma indicação 10 de 10. E aí a gente vai para os recadinhos, então? Vamos lá para os recadinhos. Então, se você gostou aí desse programa e quiser mandar um feedback, conversar com a gente, você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso você queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo, ou você tem o dele, que é @isbole. Se você não sabe para qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e enviar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa está ouvindo a gente, e isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana, escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, não conhece a propósito nosso em específico. Talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda ela acabe mandando um feedback para cá, mandando uma mensagem para cá. E uma vez que ela manda essa mensagem, manda esse feedback para cá, ela acaba pontuando no ranking 2023, mais uma semana de feedbacks, que não tem atualização hoje porque não teve feedbacks. Tudo que tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus.